Bom, vamos tentar mudar a senha aqui novamente. Vamos tentar virar aqui o usuário Linus. Se não for possível, a gente vai mudar a senha dele novamente. Vamos escolher uma senha melhor para ele. Deixa eu virar root. Ok. Vamos virar agora o usuário Linus. Certo. Aqui eu consegui virar o usuário Linus porque eu estava como root. Tá? Se eu virar o usuário Leo, aí eu vou ter que digitar a senha do usuário. Ok. Bom, a gente tinha visto que o comando pswd espaço "-l" bloqueia a conta do usuário Linus e o U desbloqueia. Outro comando importante de administração de usuários é o comando usermod. Então ele serve para alterar informações que ficam armazenadas no arquivo pswd. Veja só, que eu retornei somente a linha do usuário Linus. Observe que a quinta coluna eu tenho aqui nenhuma informação, somente vírgulas. Vamos supor que eu queira acrescentar um comentário ao usuário Linus. Eu quero colocar o nome completo dele, Linus Torvalds. Se a gente der um cat no pswd e fazer um grep no Linus, veja que a quinta coluna foi preenchida. Então tente evitar ao máximo alterar o arquivo /etc/pswd diretamente com o editor de texto. Então existem comandos apropriados para que você troque essas informações sobre um usuário. Por exemplo, vamos supor que eu queira trocar o shell do usuário Linus. Usermod espaço "-s" de shell. Vamos colocar aqui /bin/sh Linus. Se eu der um cat no pswd, eu vou ver que na sétima coluna, que é o shell, foi alterado. Vamos voltar ao normal. Se eu quiser alterar o diretório home, por exemplo, vamos supor que eu crie um novo. mkdir/linus. Aí eu quero colocar esse novo diretório home para o usuário Linus. Então usermod espaço -d/linus espaço Linus. Ok, só que aqui ele diz o seguinte: o usuário Linus está usando esse diretório no momento. Então, como ele está utilizando no momento, algum processo está utilizando esse diretório, ele não deixa alterar. Ok? Mas a gente altera com esse comando. Então vamos deixar o mesmo. Vamos dar um clear na tela. Vamos ao próximo slide, slide 10. Vamos supor que eu queira mudar o login do usuário Linus. Usermod, ou usermod, espaço -l, o novo login e o login antigo. Bom, vamos utilizar outro usuário que eu não tenha processo aqui agora. Então, por exemplo, tem um usuário chamado Alan Cox. Quero que o login dele passe a ser Alan. Certo? Então, se eu der um cat /etc/pswd pipe grep Alan, então veja que o login mudou, tá? O diretório home continua o mesmo, o shell também continua o mesmo. Se eu quiser voltar, eu faço o seguinte: coloco um novo login e o login atual por último. Então veja que retornou ao login anterior. Se eu quiser bloquear o login do usuário, né? Então vamos fazer o seguinte: usermod espaço -l maiúsculo Alan Cox
Shadow, vamos ver se mudou alguma coisa. grep Alan Cox. Então veja que ele acrescentou uma exclamação. Então é a mesma coisa de bloquear com o comando pswd, tá? Eu posso fazer com o usermod. Então, se eu tentar virar o usuário Alan Cox, ele não vai deixar. Não deixa autenticar. Para desbloquear é só trocar L maiúsculo por U maiúsculo. Veja que ele tira aquela exclamação que havia anteriormente antes do hash da senha no segundo campo. Vamos tentar virar o usuário Alan Cox. Agora eu consegui. Tá? Então aquilo que eu fazia com o comando pswd eu também posso fazer com o comando usermod. Continuando. Vamos modificar o diretório home do usuário Alan Cox. Então vamos criar aqui um novo diretório home para ele. Tá? Vamos mudar o login do Alan Cox para Alan. Para Alan, né? Então o último login que eu passo é o login atual. Ok? Deixa eu fechar esse terminal com Alan. Agora sim. Se eu der um cat em /etc /pswd grep Alan. Então veja que eu mudei o login. Agora eu quero mudar o diretório, tá? usermod espaço -d /mnt /alan mkdir -p /mnt /alan cox. Ok. usermod espaço -d /mnt /alan cox Alan, usuário Alan, né? Que é o novo login. Vamos dar um cat no pswd. Veja que o diretório home dele mudou. Só que para mudar o diretório home não basta eu fazer essa alteração. Se eu der um ls-ld em /mnt /alan cox, quem é o dono? O root. Quem é o grupo? O root. Então para isso aqui funcionar legal, eu tenho que mudar o dono para Alan e o grupo Alan, que é o grupo primário, de maneira recursiva, caso tiver arquivos lá dentro, /mnt /alan cox. Ok? Então é isso que eu tenho que fazer. Está dando usuário inválido porque eu não tenho um grupo primário chamado Alan. Então eu teria que criar um grupo chamado Alan para poder conseguir fazer isso. Tá? Então veja que agora o dono é Alan e o grupo é Alan. Ok. Aí sim funcionaria. Bom, posteriormente eu vou mostrar a criação, como criar grupo, administrar grupos, tá? No próximo comando. Então por enquanto não se preocupe com isso, nem como alterar dono e grupo. Eu coloquei mais só para informar, enfatizar isso aqui que é importante, que muitas pessoas esquecem disso. Não é só trocar o diretório pessoal do usuário, eu tenho que definir, ajustar dono e grupo e as permissões. Então vamos criar aqui um grupo chamado LPI. No sistema eu posso ter vários grupos, um usuário pode pertencer a vários grupos diferentes, e a ideia do grupo é, quando eu tenho vários usuários que vão ter a mesma permissão, as mesmas permissões, eu posso agrupá-los em um grupo. Okay? Então, por exemplo, diretores eu crio um grupo diretoria, vendedores eu crio um grupo vendas. Fica mais fácil para o root, para o administrador, organizar as permissões. Bom, vamos supor que eu queira mudar o grupo do usuário
Linux para LPI. Então, se eu der um groups em Linux, ele vai estar no grupo LPI agora. Então, vamos voltar ao grupo primário dele. Então, agora ele está de volta no grupo primário. Tá? Então, o usermod serve para trocar o grupo primário de um usuário. O comando groups serve para você verificar em quais grupos um determinado usuário está. Ok, vamos dar um clear. Vamos criar um grupo chamado amigos. A gente pode utilizar o comando group add. Vamos criar um grupo chamado TI. Interessante, toda vez que você cria um grupo, uma linha é inserida no arquivo /etc/group. Então veja, TI, amigos, LPI, Alan, foram os últimos grupos que a gente criou. Clear usermod, -G maiúsculo, amigos, TI, Linux. O que eu estou fazendo? Estou inserindo o usuário Linux no grupo amigos e TI. E como ele já estava no próprio grupo primário, isso se manteve. Ok? Então posso fazer isso com o comando usermod com o parâmetro G maiúsculo. No slide anterior, o G minúsculo é para mudar o grupo primário. O G maiúsculo é para acrescentar em outros grupos. Essa é a diferença. Slide 13, comando ch1, ou comando que altera dono, change owner. Vamos entrar no /tmp, vamos criar um arquivo vazio chamado relatório.txt. Se eu der um ls espaço "-l" nesse arquivo relatório.txt, eu vou ver o seguinte, que quem criou foi o root, é o dono, e o grupo é root. E se eu quiser alterar e falar o seguinte, olha, o dono vai ser Linux e o grupo vai ser TI. Aí eu utilizo o comando ch1. Dou um ls "-l", relatório.txt. Veja que o dono agora é Linux e o grupo é TI. Ok. Vamos falar agora sobre permissões. Observe que toda vez que você cria um arquivo ou diretório, já vem um conjunto de permissões para esse arquivo ou diretório. Isso vem através de uma variável de ambiente chamada mask, que eu vou comentar logo em seguida. Para a gente entender permissões no sistema, a gente tem que memorizar algumas coisas. A gente tem permissão de leitura, escrita e execução. E isso vai ter um contexto diferente quando eu falo de arquivo ou diretório. Então a gente tem três permissões básicas no sistema: leitura, escrita e execução. A leitura é representada pela letra R de read ou o número 4. Então você tem que decorar, tá? Porque tem duas formas de mudar a permissão de um arquivo ou diretório. O modo literal, no qual eu utilizo letras, e no modo octal, no qual eu utilizo números. O W representa escrita, vem de write, e é representado pelo número 2. E o X vem de permissão de execução, execute, e o número é 1. De modo que uma permissão total é a soma desses números, 4, 2, 1, 7. Se um usuário tem permissão 7, significa RWX. Então veja, no caso aqui o dono é Linux. O primeiro caractere indica o tipo de arquivo, no caso um hífen é um arquivo comum. A primeira tríade de caracteres está RW-hífen, significa tem permissão de leitura, escrita e ausência de execução. R é 4, W é 2. 4 mais 2, 6. Então o usuário dono aqui, que é o Linux, tem permissão 6. O grupo, que é TI, tem permissão R-hífen, ou seja, tem leitura mais ausência de permissão de escrita e execução. Então, o grupo TI tem permissão apenas de leitura, então 4. E para quem não é dono e nem faz parte do grupo, ou seja, os outros usuários do sistema, só tem permissão de leitura também, que é representado pela letra R ou pelo número 4. Vamos ao slide 15. Então veja só,
Nessa tabela a gente define permissões para 3 tipos de usuário. O usuário, que é o user, representado pela letra U, que é o dono do arquivo ou diretório. O grupo, que é representado pela letra G, de group. E os outros usuários do sistema, que é representado pela letra O, de order. Então, por exemplo, o usuário pode ter lá a permissão total, RWX, que em binário significa o quê? 1 significa que eu tenho a permissão naquela posição. E 0 significa a ausência daquela permissão. Então, quando eu tenho todos os caracteres de permissão, RWX, eu vou colocar 1, 1, 1. Isso em binário. Se eu converter isso aí para decimal ou octal, eu tenho 7. Tá? Da mesma forma que o grupo, eu tenho R e hífen X. Então eu tenho a presença do R, 1, a ausência do W, 0, e presença do X, 1. Isso em octal, 5. Em outros, vamos supor que se não for o dono e nem pertencer ao grupo, ninguém vai ter permissão de nada. Então a ausência dos 3 caracteres, RWX é 000, que em octal é 0. A gente vai entender ainda o porquê de utilizar o modo octal. Ele é mais prático, apesar de parecer um pouco complicado a princípio. Mais complicado de entender. A permissão em arquivo, quando eu tenho lá a permissão 000, ausência de RWX, significa que eu tenho permissão de nada, nem de ler o arquivo, nem de alterar o arquivo e nem de executá-lo, caso ele for um script, um arquivo binário. Um executável. Se eu tiver apenas a permissão 001, significa que eu tenho apenas permissão de execução. Se eu tiver a permissão 010, que é 2, em octal, eu tenho apenas permissão de gravação. Se eu tiver 011, que é 3, eu tenho permissão de gravação e execução. Se eu tiver 100, eu tenho 4, apenas permissão de leitura. 101, 5, permissão de leitura e execução. 110, eu tenho 6, permissão de leitura e gravação. 111, tenho 7, soma de todas as permissões. Em diretório, eu tenho 0, permissão negada. Não tem nenhuma permissão, nem leitura, nem escrita, nem execução. 1, eu vou ter permissão apenas para entrar no diretório. Então, permissão de execução em um diretório serve para eu poder entrar nesse diretório. E permissão de execução para arquivo serve para eu executar esse arquivo quando ele é um script ou um binário. Permissão 2, o 010, permissão para gravar dentro do diretório, criar arquivos dentro do diretório, criar subdiretórios dentro desse diretório. 3, permissão de entrar e gravar no diretório. 4, permissão apenas para listar o conteúdo do diretório. Permissão 5, permissão de listar e entrar no diretório. Permissão 110, que é 6, permissão de listar e gravar no diretório. E 7, soma de todas as permissões. Olha só, se eu criar aqui um diretório vazio, chamado teste, e der um ls espaço -dl em teste, ele cria um diretório onde a permissão para o dono é permissão total. Não adianta o dono poder gravar num diretório se ele não pode ler e nem executar, porque senão ele não pode entrar no diretório. Para ele poder gravar num diretório, ele tem que entrar nesse diretório. E para entrar, ele tem que ter permissão de execução. O grupo tem apenas permissão de leitura e execução, e os outros leitura e execução. Tá? Então é importante distinguir isso. Não adianta eu ter permissão apenas de escrita se ele não tem permissão de leitura e execução. Slide 18. Eu posso alterar as permissões de um arquivo diretório com o comando chmod, que significa change mode, ou mudar o modo, mudar os atributos de permissão deste arquivo. Então, se eu der um ls espaço -l, relatório.txt, o dono tem permissão de leitura e escrita, o dono é Linux, o grupo apenas leitura,
que é o TI, grupo TI, e o restante do sistema apenas permissão de leitura. Se eu quiser tirar a permissão de grupo, a permissão de escrita do grupo, eu utilizo G-W, relatório.txt. Só que aqui o grupo já não tem a permissão de escrita. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou adicionar. Então coloco mais. Então veja que agora o grupo também tem permissão de escrita. Ok? Se eu quiser retirar, basta colocar o menos no lugar do mais e conferir sempre com ls espaço menos "l". Se eu quiser colocar a permissão de execução para o dono, então é u mais x. Então veja que ele acrescentou um x na tríade de permissão do dono. E agora, como o meu ls está configurado para funcionar no modo colorido, quando o arquivo é um arquivo executável, ele fica na cor verde. Se eu quiser tirar todas as permissões dos outros usuários do sistema, eu coloco O-RWX. Então veja que agora a tríade dos outros não tem nada. Vamos ao slide 19. Então o símbolo mais eu adiciono além do que eu já tenho, e o menos eu tiro baseado no que eu já tenho. Eu posso utilizar o símbolo igual, por exemplo, esse A vem de rol. Vamos supor que eu queira dar a permissão para todo mundo de leitura e escrita. A igual a RW, o nome do arquivo. Então veja que agora todo mundo tem permissão de leitura e escrita. E esse igual, ele coloca assim, exatamente igual. Então ele redefine todos os valores das três tríades de permissões. Ok. Se eu fizer isso aqui, eu tiro a permissão de todo mundo. A igual a nada, tá? Cuidado, chmod espaço A igual espaço nome do arquivo. Então veja que ele tirou todas as permissões desse arquivo. Se eu quiser colocar a permissão total para o dono em octal, então a primeira coisa que eu defino é o número para dono, 7RWX. Leitura e escrita para o grupo e apenas leitura para o resto do sistema, eu posso colocar 764. Então veja só, tanto que é mais prático utilizar o modo octal. Ok? Então seria equivalente a fazer isso aqui, ó, chmod espaço u igual rwx, vírgula g igual a rw, vírgula o igual a r, relatório.txt. Então é a mesma coisa. Então é muito mais prático você utilizar o modo octal.